Olá, que Deus abençoe a todos. Vamos dar continuidade ao estudo do Apocalipse. Nós vamos ver a última carta que o Senhor Jesus enviou à sua igreja. Você que tem a sua Bíblia, abre aí em Apocalipse capítulo 3, versículo 14, carta à igreja em Laodiceia. Diz assim, ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, ou seja, o Senhor Jesus. A testemunha fiel e verdadeira, o Amém, o princípio da criação de Deus. Diz mais, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Você vê que aquela igreja lá não era nem uma coisa nem outra, não era nem fria nem quente. E não tem igrejas assim, não tem igrejas que você não sabe o que é, você não sabe se é cristã, você não sabe se é judia, você não sabe se é mesa branca, você não sabe se é uma macumba, você não sabe o que é. É uma confusão muito grande, é uma confusão. Você chega lá, você não sabe se é um pastor que tem lá, você não sabe se é um pai de santo que tem lá, você não sabe se é um rabino. Cada dia é uma pessoa, cada dia está vestida de um jeito, está vestido de uma forma, você não sabe o que é. Assim era aquela igreja lá, que não era nem fria nem quente, não era uma igreja definida, não era uma igreja que pregava o evangelho do Senhor Jesus, era uma igreja que tinha muitos rituais, que tinha muitos costumes, era uma igreja diferente, mas não para o bem, e sim para o mal. E é o que temos visto hoje em dia aí, igrejas que você não sabe o que é, igrejas que não pregam o evangelho, pelo contrário, confunde as pessoas com os seus rituais, com as suas práticas, que muitas das vezes nem na Bíblia está, muitas das vezes nem bíblica é. Mas temos visto aí, e olha o que a Bíblia diz sobre isso. Você que tem a sua Bíblia, abra em Gálatas capítulo 1, veja o que a Bíblia ensina sobre isso. Gálatas capítulo 1, versículo 8, diz assim, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Você vê que o evangelho do Senhor Jesus é simples. O evangelho é conversão, é arrependimento de pecado, mas o que temos visto aí ultimamente dá até nojo de ver, não tem nada a ver com o evangelho. Assim era aquela igreja, não era nem quente nem fria, não era nem quente nem fria, você não sabia o que era. E assim tem muitas igrejas aí que você não sabe o que é, você não sabe, cada dia é uma coisa, cada dia é um jeito, você não sabe o que é, mas não é uma igreja que prega o evangelho simples, como o Senhor Jesus ensinou, como os apóstolos pregou. Por isso que nós não podemos aceitar, nem nos deixar levar por este evangelho. Ainda que fosse um anjo que pregasse, não poderíamos nos deixar levar, porque o evangelho pregado pelo Senhor Jesus é um evangelho simples, é arrependimento do pecado, é conversão, é mudança
de vida, não o que temos visto aí, que dá até nojo de ver. E diz mais, assim porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Você vê que dá nojo em Deus também. Dá nojo em Deus também ver tanta heresia, tanto costume, tanta coisa que não tem nada a ver com o evangelho simples que o Senhor Jesus ensinou, que o evangelho simples que os apóstolos pregaram. Hoje em dia, esse evangelho dá até nojo, e dá nojo no Senhor Jesus também. Tanto é que ele está a ponto de vomitar da boca dele. O que temos visto aí hoje em dia, olha, se Paulo estivesse vivo hoje, ele ia ficar indignado, mas ele já nos alertou que nós não devemos seguir um outro evangelho, porque o evangelho da Bíblia é o que o Senhor Jesus pregou, é que os apóstolos pregaram, a conversão, o arrependimento dos pecados. E diz mais, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Você vê que era uma igreja que tinha até conquistas, não precisava de nada materialmente, através do engano, através das práticas que ela fazia, através de pregar um outro evangelho, ela até conquistou riquezas, ela até conquistou bens, e ele dizia assim, estou rico e abastado, e não preciso de nada. Olhando, era até uma igreja de sucesso. Olhando, quem via até achava que era uma igreja de sucesso. Mas olha o que a Bíblia diz, e nem sabeis que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Você vê o contraste aqui? A igreja de Esmirna, que era uma igreja que pregava a palavra de Deus, que focava na salvação, era pobre, mas para Deus era rica. Essa igreja aqui, que você não sabe nem o que é, você não sabe se é igreja, se é uma sinagoga, você não sabe se é mesa branca, você não sabe se é macumba, você não sabe nem o que é, porque prega um evangelho tão diferente, que até tem posses, até conquista, até tem riqueza, mas para Deus é pobre, miserável, cego e nu, porque Deus não vê como vê o homem. Por isso, meu irmão, minha irmã, que nós temos que conhecer a palavra de Deus. Não podemos nos levar. Você vê que Paulo lhe disse, ainda que nós, ou mesmo um anjo, pregasse outro evangelho, não aceita. Tenha por anatema, por maldito, não aceita. Não aceita, não há outro evangelho. Ainda que se pregue outro evangelho, mas você não pode seguir outro evangelho. O evangelho que o Senhor Jesus ensinou é um evangelho simples, é arrependimento, é conversão, é mudança de vida, é abandono do pecado, é a pessoa negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir o Senhor Jesus. Não há outro evangelho, não há outro evangelho. Não podemos seguir outro evangelho, ainda que um anjo pregasse outro evangelho. E diz mais, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Você vê? Deus ainda aconselha a mudar. Deus ainda aconselha a pregar o evangelho simples, a abandonar essas práticas
essas práticas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, que não tem nada a ver com o evangelho que foi pregado pelos apóstolos, pelo Senhor Jesus. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Veja que ainda temos oportunidade do quê? De nos arrepender. Ainda temos oportunidade de nos consertar. Ainda temos oportunidade de abandonar as práticas que não estão na Bíblia, rituais que não estão na palavra de Deus, mas que muitos estão seguindo, mas que não estão na palavra de Deus. É um outro evangelho, é um evangelho que não é mais o Senhor Jesus que salva, hoje é o altar que salva. É um evangelho que a presença de Deus já não é mais o Espírito Santo, é a Arca da Aliança. Você vê um outro evangelho. Não foi o evangelho que o Senhor Jesus pregou. O Senhor Jesus não disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Então, a minha salvação vem dele, não vem do altar, não vem de altar nenhum. A presença de Deus é o Espírito Santo, não é a arca. Eu não preciso de sal, eu não preciso de rosa, eu não preciso de nada disso para demonstrar minha fé em Deus, não. Paulo não ensinou isso, Pedro não ensinou isso, os apóstolos não ensinaram isso, mas está sendo pregado outro evangelho e muitos estão seguindo outro evangelho e vão se arrebentar. Não se iluda com conquista não, porque aquela igreja lá tinha tudo, mas para Deus era miserável, pobre, cega e nu. E diz mais, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Você vê que Deus está à porta. Se alguém abrir a porta, ele vai entrar. Se alguém quiser, ele vai entrar e vai cear, vai mudar, vai transformar a vida da pessoa. Basta ela querer, basta ela abrir a porta e buscar o Deus que a Bíblia ensina, não esse Deus que tem sido pregado por aí, o Deus que dá isso, que dá aquilo outro. Não é o mesmo Deus que a Bíblia ensina, não é o mesmo Deus que o Evangelho que Paulo pregou, que Pedro pregou, ensinou, não. Então você tem que ver a quem você dá ouvido, ou se é a palavra de Deus, ou se é o Evangelho que está sendo pregado hoje em dia, que dá até nojo, e dá nojo em Deus também, por isso que ele está ao ponto de vomitar. E diz mais, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus abençoe a todos. Olha, e busque a Deus, aprenda de Deus, porque se você não aprender de Deus, se você não aprender da palavra de Deus, você vai aprender dos falsos profetas, dos falsos mestres que estão aí. O Senhor Jesus não disse que nos últimos dias surgiria muitos falsos profetas, muitos falsos mestres, e enganaria muitos? Então, não se iluda com multidão não, veja na palavra de Deus, não há outro evangelho, não há outro caminho, a sua salvação não vem de altar não, a presença de Deus não é a Arca da Aliança não, a presença de Deus é o Espírito Santo e a sua salvação vem do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos e até logo mais.